traduzia o manual do Division. E enquanto eu estava traduzindo, lendo o manual e traduzindo, eu comecei a me interessar pelo assunto. Uhum. E liguei para ele, olá, Écio, eu preciso aprender esse negócio de Avid rapidinho. Será que eu não posso ir ali ou ler o manual? Que ele, em princípio, era para só montar essa campanha e ensinar o editor que estava aqui. Depois teve muito trabalho entrando e tal, e ele acabou me oferecendo trabalho fixo e acabei ficando aqui. Fala galera, a gente está dando hoje início a uma iniciativa que não é a iniciativa Vingadores, mas é a iniciativa Pode Fala Aí. O que é que a gente quer? Dar voz e vez à técnica. E hoje o tema é edição. Eu estou simplesmente com uma pessoa que mora no Brasil desde 1990, ele veio da Islândia, ele é simplesmente um dos montadores do filme Cine Hollywood. Com vocês, Helg Thor. E aí, Helg, tudo bom? Tudo bem? Tudo tranquilo? Prazer. É um prazer meu. A tua fama antecede ao que a gente se conhece. E, assim, eu acho demais o fato de estar entrevistando uma pessoa como você. E eu queria, assim, óbvio, eu tenho muitos assuntos para a gente tratar, técnicos, para a gente saber o que é o fazer, o que é o montar, né? Eu sou editor também, então eu queria ouvir muito da tua experiência. E a primeira pergunta que eu tenho a fazer é: o que um islandês que saiu da Terra do Gelo, para quem não sabe onde é a Islândia, está fazendo no Brasil, um país tropical, um país quente, e é montador de cinema? Conta para mim. Bem, eu vim aqui primeiro a turismo, né? Vim com os amigos, a gente foi primeiro indo para Salvador, Bahia, alugamos um apartamento e eu me apaixonei por aqui, assim, eu achei isso tudo, assim, sensacional, assim, um povo super alegre, receptivo, assim, um clima bom. E, sei lá, e essa bagunça aqui eu gostava, assim, na época, era tudo podia, assim, era uma sensação de liberdade que lá não tem, que lá é tudo meio Sim. mais rígido, assim, né? Aham. E eu, assim, eu achei sensacional. A gente passou aqui 3 meses em Salvador, né? Aí eu voltei para a Islândia, estava assim, nossa, queria voltar para lá, assim. E fui lá, trabalhei, juntei uma grana e um ano depois eu voltei, assim. Aí foi em 1990, bem no plano Collor. E aí fui para São Paulo, que um amigo meu estava morando lá, do meu amigo islandês. Fui para lá e acabei ficando, assim, conheci minha ex-mulher lá e acabei ficando. Comecei a trabalhar com fotografia, com publicidade, né, a produtora. Mas E você a, não estava. não, não, eu aprendi aqui. Primeiro comecei a fazer produção, assistente de produção, trabalhei um pouco com fotografia também. Foi por um tempo, foi assistente do fotógrafo Rui Mendes, ele fazia muita foto para música, né? Álbum de discos, ele trabalhava aqui para aquela revista Bis, né? Uhum, sim. A revista Foi comercial. assistente dele, na época eu queria ser fotógrafo, isso foi em 91, 92, assim, eu fiz uns cursos de fotografia, comecei a trabalhar com ele e tal. Aí foi legal, fizemos fotos lá enquanto eu trabalhava com ele, com o Kid Abelha, com Sepultura. A Sepultura estava bem no comecinho, assim. Sim. Quem era mais? Paulo Ricardo. Aí conheci uma galera lá, foi bem legal. E depois eu entrei mais nesse vídeo. A minha esposa na época, ela fez uma campanha política, em 90, né? Governador para Rio Grande do Sul. E você já sai de São Paulo, eixo de São Paulo e vai para o Rio Grande do Sul. É, quer dizer, ela foi para lá só para fazer a campanha, né? Tá. Montou uma produtora lá, junto com uma galera, e teve um ano depois ela resolveu fazer a produtora dela. Aí eu comecei a trabalhar com produção, tá, ajudando ele e tal. Aí acabei entrando nessa área, assim. E vim aqui como assistente de produção, primeira vez, em 94, aqui no Ceará, né? Trabalhar na campanha do Tasso Gereissati. Ah, tá. Eu lembro dessa campanha. É, e Mas aonde foi que você virou a chave para trabalhar realmente com edição? então, É assim, o sim. né, que todo mundo conhece do Helm é de editor, um bom trabalho de editor. Obrigado. É, Aí fui depois dessa campanha, conheci muita gente, né?
que naquela época todos os profissionais vieram de fora, né? Tinha pouco profissional aqui, assim. Sim. Que me lembro, era um câmera, um assistente de câmera, um produtor, dois produtores, assim, e o resto veio tudo de fora. Técnico de vídeo, áudio, tudo, era tudo de São Paulo. Aí conheci uma galera, um do principal produtor, que era o Bob Costa, faleceu, infelizmente, acho que ano passado, ou 2 anos atrás. Ele, depois dessa campanha, ele me ligou um dia, assim, Helg, como tá? Você tá trabalhando? Eu falei, não, tá meio fraco aqui e tal. Não, sabe o quê? Aqui tem um amigo meu que tem uma produtora e ele tem um equipamento de edição. Tipo Avid, mas não é Avid. E ele chama Division. E ele não lê inglês, então ele queria traduzir o manual, Sim. porque ele não sabe inglês e precisa aprender direitinho. Aí tu, Pelo tu, menos tu entender o soft não. aí tu fala inglês, né? Eu falei, falo, então, tu não topa não? Eu falei, bora. Aí fui lá, falei com um cara, que era o Cuja, também morreu, infelizmente, que gente boa. E acertei com ele e fui lá traduzir o manual do Division. E enquanto eu estava traduzindo, lendo o manual e traduzindo, eu comecei a me interessar pelo assunto. Uhum. Eu, na verdade, antes disso, eu tinha um ano, 2 anos antes disso, eu tinha feito um pequeno trabalho de edição, era só para montar repertório da minha esposa na época. Sim. Então a gente foi numa produtora, conseguimos uma ilha lá de corte seco, que era uma TIC, e era linear na época, né? Aquelas duas máquinas e Você tinha que marcar com aquela entradas, mesa, que era uma marcar ferramenta em, mais marcar a entrada, e divertida. fazer o Aham. preview e copiava de uma fita para outra, assim. Entendo. Eu achava interessante, assim, mas acho que eu achava aquele processo analógico meio, como se diz? Eu achei meio arcaico aquilo, assim, Enfim, né? Queria mudar alguma coisa no comecinho, já tinha que fazer tudo de novo, assim, não tinha essa. Aham. Era que nem escrever uma carta com caneta. Se você quer mudar É. no comecinho, você tem que fazer de novo, não tem jeito, né? E eu, assim, pensando na época, bom, esse negócio devia ser digital, assim, né? Que nem processador de texto, né? Mas, Sim. mas fiz aquilo lá, montei aquele repertório, mas não me apaixonei pela edição. Só que quando foi traduzir um manual, que eu comecei a ler aquilo, eu falei, nossa, isso é muito legal, cara. É que nem processador de texto só com imagem. Aí, quanto mais lia, eu gostava da parte da técnica, assim, né? Uhum. E depois de traduzir o manual, li o manual 2, 3 vezes, né? Eu estava assim, não, eu já conheço esse software e tal, né? Aí eu estava assim decidido, não, é isso que eu quero fazer da vida, assim. Isso é muito mais legal do que ser produtor, assim. Sim. Logo depois, aí eu encontrei a Sandra Krauscher, que Uhum. era que fazia a direção daquela campanha do Taxa Interessante na época, e ela estava dizendo, vou abrir uma produtora lá no Ceará. Vou comprar um equipamento de edição, tal do Division, não sei o que. Division, cara, eu conheço, cara. Já li o manual 3 vezes, cara. É mesmo, então vai fazer treinamento lá com o Lucas. O Lucas era o cara que representava o Division na época. E eu fui lá, fiz o treinamento com ele, assim, né? Eu comecei, estava certo que ia rolar um trabalho no Ceará. Depois eu encontrei, depois de um mês lá, encontrei a Sandra de novo e ela estava. Eu não vou comprar mais de Division, não. Vou comprar um Avid. Todo mundo diz que é um Avid mais confiável, não sei o quê, então eu vou comprar Avid. E você já sabe mexer no Avid também? Eu menti e falei, sei, 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 sei. sei. Ah, tá bom, então depois a gente Assumiu o conversa. risco e deu certo. Depois a gente conversa. Aí saí de lá e. E agora, cara? O que eu faço, cara? Eu vou ter que aprender esse negócio de um Avid rapidinho. Aí me lembro do Laércio, que era o editor da campanha, ele era Ah, ele chamou de operador de Avid, né? Que, sim. que era uma coisa mais, era super técnico, assim, né? E liguei para ele, ô Laércio, eu preciso aprender esse negócio de Avid rapidinho. Será que eu não posso ir ali ou ler o manual? Que ele, que ele... Um adendo que eu já eu perdi uma campanha política porque eu não sabia Harvard. Ah, Eu é? já. Mas continue. Aí ele trabalhava na época numa finalizadora em São Paulo, chamava Abertura. Aham. Aí ele falou, aqui é meio complicado assim, né? Porque é uma empresa grande e tal, mas eu vou aprender, tô aprendendo
a minha finalizadora e estou comprando meu Avid e teve chegar daqui a 2 semanas. Então, se quiser ir lá, Sim. pode ir. Aí eu falei, massa. Aí depois de 2 semanas ele estava lá, ele alugou uma sala num prédio lá, comercial, no bairro Itaim não, na Vila Mariana. Vila Mariana. Ele é maneiro. E eu fui lá todo dia e li o manual do Avid, assim, fui aprendendo também. Aí depois de um tempo lá, ele me contratou para ser meio auxiliar, que ele ainda trabalhava na abertura, precisava de alguém para ficar lá à noite, e lá comecei a editar. Fiz alguns comerciais que eu rolava na casa e dava assistência a outras, ele alugava Avid também para outras pessoas e tal, e ficava lá de assistência. Porque naquela época isso não foi em 95. E esse negócio de não linear estava começando, assim, então era Uhum. pouco o editor que sabia mexer nos equipamentos, né? Sim. Que era bem diferente do não Do não linear. linear. Eu lembro da história, só te interrompendo, eu lembro da história do editor, do montador, do paciente inglês, né? Que ele Sim. montava na moviola. Aí ele foi montar o paciente inglês, foi um dos primeiros filmes que foram feitos no Avid, por sinal. E Aham. ele era acostumado a montar em pé, aí tiveram que levantar a É. mesa para ele editar no computador em pé. E ele achou super estranho o processo, mas ele disse que era assim, para ele era uma coisa que vinha para ficar e que totalmente ele poderia começar o filme do meio, depois do início e do final, tudo isso. Eu acho que isso mudou a forma da gente montar filme de uma maneira excepcional, né? Ah, com certeza. Com certeza. Que bem que assim, o filme montado em moviola também não deixa de ser não linear, que você pode Sim, mexer, sim. cortar o negativo, inserir um trecho como não linear. Então, montar em filme é muito mais não linear do que vídeo, né? Uhum. Então tem essa relação, assim. Bem, voltando aí, depois de um mês lá trabalhando com o Laércio, lá chama o Compact Post-Production, acho que existe até agora. Aí a Sandra me ligou, Helg, meu hábito está chegando mês que vem, então você tem que ir lá para Fortaleza. Eu falei, putz, agora eu tô aqui no Laércio e tal. Ah, mas vai lá e tal. Mas é uma palavra, né? É, então põe esse o preço e tal, não sei o que. Ah, tá, aí pensei um pouquinho, pô, tem um preço assim, bem acima do que o Laércio estava me pagando como auxiliar, assim, né? Uhum. E ela topou e foi para lá, quer dizer, vim para cá, né, pro Ceará. E em princípio era para montar só a campanha do fim do ano do governo, Uhum. que era o primeiro governo do Tasso Sarti. Aí ele Uhum. tinha uma campanha grande assim de fim de ano, mostrando as realizações. Eles fizeram todo meio numa novelinha assim, né? Inclusive foi a estreia do Cláudio Jabrandi. Ah, sim. É, Uhum. e sim, sim, me lembro do teu, até de ter o teste de VT dele assim, eu falei, ele se destacava assim, né? Era Ah, muito legal. bom. Uhum. E o diretor era Galileu Garcia, o pai, né, que era o diretor das antigas, assim, né? Ele foi assistente de direção do Glauber. Do Glauber Rocha? É, depois era diretor ele que dirigiu lá a campanha. Em princípio era para só montar essa campanha e ensinar o editor que estava aqui. Depois teve muito trabalho entrando e tal, e acabou me oferecendo trabalho fixo e acabei ficando aqui, Entendi. na companhia de imagem. A companhia de imagem ela era muito famosa por fazer os trabalhos do governo e também do governo do Ceará e também por apoiar muito a cultura. A Sim. gente, assim, tudo que tinha de obra cinematográfica, obra de curta-metragem era feita na companhia de imagem. É, muita Você coisa passava por lá. participava disso? Al- Montava assim, tipo Algumas curta-metragem? coisas sim, algumas coisas sim, outras não. Assim, o primeiro filme que eu cheguei a trabalhar acho que foi em 96, assim, logo depois que eu comecei, Aham. que era o Iremos Aberuti Do Volney. não, do Moura, Do Moura, sim, Marcos do Moura. Moura. Exato, meu professor de Ah, roteiro. é? Sim, Ah, meu legal. professor de roteiro. Iremos a Beirute, sim, sim. É, só que na época eu não assinava montagem, era o operador de Avid, porque a montadora do filme ela é da Moviola. Uhum. E não tinha a menor ideia como funcionava um Avid, assim, era muito exótico, assim, na Tá, época, né? Hoje em dia é bem diferente, que hoje em dia é tudo no computador. entendo.
Mas na época um computador para essa galera era Era muito bem. exótico, né? Era coisa de alienígena, assim. Tá. Aí eu quero saber assim, tu começou, não foi algo que eu possa dizer que você teve uma formação teórica muito profunda. Não, nada, assim. Nada, né? Foi mais na, Entrei, é. mais na prática. E onde foi o pulo do gato que o Helg virou o Helg que eu conheço, que é o cara da edição, que todo mundo diz assim, mas coloca um filme para editar que o Helg vai resolver. Então, onde foi? Ah, Você acha que isso virou? Creio que aqui no Ceará, porque você montava todas as coisas aqui em Fortaleza, comercial de TV, geral da companhia de imagem, né? Então, eu fazia tudo na companhia de imagem, pelo menos os principais trabalhos, assim, os trabalhos grandes, assim. Teve esse filme do Marcos Moura e depois toda a publicidade e tal. Teve virada mesmo, assim, não sei se teve um ponto de virada, foi acho que todo um processo. processo, assim, né? Por Entendo. exemplo, o primeiro filme do Halder Gomes, que Calor era, na Terra do Sol? Não. é, Calor do Céu do Sol, o Sunland Heat, ele tinha um nome em inglês original, assim, né? Que ele Que era era um filme de meio, ação. filme de ação, era meio destinado ao mercado internacional, assim. Sim. E na época, assim, o Halder era total desconhecido, assim, Desconhecido. ele apareceu lá um dia e, e a companhia de imagem deu um apoio a ele para montar o filme, não? Sim. A Só Sony é que, diferenciada nessa é, saga, né? sim, sim. Não, ela sempre gostava de apoiar essas produções, né? Aham. Só que eu, como o principal editor da casa, acho que ele não estava pagando muito, né? Se ele estava pagando alguma coisa, não sei como era, se era totalmente de graça ou se era um precinho bem camarada, mas eu sendo o principal editor, eu estava fazendo os trabalhos importantes da casa, que era publicidade e Sim. tal, e o Halder ficava na ilha secundária, ajudava eles a montar o projeto, que era um pouco complicado, né, para o filme, né? Tem que ter um projeto específico, 24 frames, porque na época se filmava em 24 frames por segundo, né, que era o filme, depois telecinava para a Aham. beta, Aham. e a beta é 29,97, então tem um processo chamado pull down, Sim. que distribui os 24 frames por segundo a A 30. 30. 29,97, na verdade, que ainda É, tem essa diferença de 0,1% ali que é o que no fica meio. entrelaçado, né? É, e então tem que ter um certo cuidado para criar o projeto, de como Aham. importar o material, como se encaixa. Então, desde a assistência no começo do projeto, e depois ele ficou com a Gláucia Soares, que também era continuista do filme, e eles dois montavam lá, na Ilha 2 assim, da compra de imagem. Então, Foi o aquele... primeiro contato com o Howard. É, depois eu acabei finalizando o filme dele, que depois que ele montou, ele voltou ainda para São Paulo, montaram o negativo, fizeram quinescopia e voltou em beta, só que o negativo, ele tinha muito grão, Uhum. muita sujeira, assim. Então, Sim. estava cheio de sujeira lá, e eu passei um tempo e eu fiz a limpeza toda Sério? Sério, que deu trabalhão, assim, né? Eu Era imagino. muito aquela sujeira de negativa, assim, de pontinhos brancos, assim, mas o Halder é sempre foi super cuidadoso, né? Que é o melhor possível, né? Mesmo com poucos recursos e tal. Aí a gente ficava lá, limpando os grãos, a sujeira do filme, era legal. Aí daí eu tive esse primeiro contato com o Halder. Entendi. A gente tem aqui no modelo de produção do Estado, assim, não do Estado, o modelo de produção de produtoras daqui, geralmente o editor ele tem que fazer tudo, né? Ele monta o filme, ele ajeita o áudio, ele faz o motion design que hoje existe, ele dá a correção de cor, né? Então, eu acredito que você pegou todas essas partes e teve que ir aprendendo com o tempo. Como é que foi isso, Paulo? É, naquela, Não dá para você só montador, né? não, não, a gente finalizava tudo, mas assim, dentro do possível, assim, né? E dependia do trabalho também. Tinha trabalho que tinha mais dinheiro, então teve esse
Tipo, vinheta na época, assim, quando começava, a gente não fazia nada, não. Sim, entendi. Era tudo, tinha que fazer uma vinheta para um comercial, era feito por fora. Mas hoje em dia você trabalha com isso, fazendo. Sim, sim, não. Inclusive, acho que foi um dos pioneiros aqui a usar After Effects. Aqui. Eu imaginei. Eu comecei a brincar, ganhei uma versão pirata de um amigo. Quer dizer, um HD, junto com um monte de programas pirata na época. E um deles era After Effects, versão 3 na época, né? Sim. E acho que foi em 98, mais ou menos, comecei a fuçar um pouquinho, que era mais por curiosidade, assim, né? Ah, legal, dá para fazer isso, dá para não sei o quê, dá para fazer. Aham. Comecei a brincar mais por curiosidade mesmo. E aos pouquinhos eu fui assumindo essa parte do grafismo e tal. Mas por querer melhorar mesmo, né? Porque se a gente não tinha dinheiro para alguém fazer aquela vinheta 3D e tal, a gente fazia o possível, assim, né? Com um frame, é, o Photoshop, fazia letra entra aqui, Sim. assim, que dava para fazer. Bem, só no position, talvez um scalezinho, assim, dentro do Avid mesmo. Aí, quando eu descobri o After Effects, eu vi que dava para fazer mais coisa mais sofisticada, assim. Aham. E um dos primeiros trabalhos que eu fiz no After, assim, valendo, foi aquela, que na época era super legal. Eu só fazia naqueles equipamentos de flame, o smoke e tal, né, que Sim. custavam $1 milhão, assim, né? Não, só tinha em São Paulo aquilo. Aqueles letreiros fumaçados, assim, né? Só tinha em comercial grande, assim. Aí descobri que dava para fazer isso no After. Fazendo texto, fazendo blur, e uau, aí Uau. tá para fazer, cara. No Avid não dava, não tinha blur em cima de texto. Entendi. E conseguia fazer no After, e eu lembro que eu, por cada letreiro assim, fiz para um comercial da RTC, que nem existe mais, era uma TV a cabo, né? Uhum. Aí fiz aquele letreiro, aquele esfumaçado assim, e cada letreiro aqui demorava uns 20 minutos para render. No After, depois no Avid ainda tinha que fazer um matte, chama matte key, também demorava pra caramba, assim, uns 3 segundinhos, era meia hora cada letreiro para render. Helg, aí eu tenho uma pergunta que é assim, para você que tem anos de experiência e foi na prática, é um negócio que foi de prática. Tem menos teoria, mas tem mais sensibilidade. E eu acho que isso conta demais. Eu falo isso por causa do Léo, que me ensinou a editar, o Léo Santos. É um cara que ele tem uma sensibilidade enorme. Para você, como é montar um bom filme? O que é que precisa para se fazer um bom filme? Não, não só um filme em si, um filme longa, mas um comercial, um vídeo, para você montar um bom filme. O que Que precisa? precisa, bem, o essencial é ter um bom material para começar, né? Se o material for uma merda, não tem muito o que fazer, assim, né? Então Exato. é essencial que o material seja bom. Sim, E quanto melhor o material, mais fácil vai ser mais fluido. fluido vai ser todo o processo, né? Mas você tem algum rumo que você sempre segue para montar? Não, não, tenho Deixa não. acontecer. Deixa acontecer. Entendi. Como não tenho, que assim, eu não tenho essa formação de tudo, foi meio que aprendendo aos pouquinhos, e aprendendo com as pessoas ao longo do tempo. Já trabalhei com várias pessoas legais né, principalmente nos anos de companhia de imagem, via muita gente fora De sempre, fora. né? Sim. Sempre não, mas quando tinha uma campanha grande assim, ou do governo, às vezes campanha do PSDB, a gente fazia tudo do PSDB também, enquanto ainda era partido, né? Aí era o Edu Ramos, era Galileu Garcia, o pai, né? O Galileu Garcia, o filho também, que é o diretor também vinha. O Eduardo Escorel veio aqui por aqui também, fez uma campanha no Banco do Nordeste Ah, duas legal. vezes. Não, aprendi muito com esses caras todos, assim. Então, a gente vai adquirindo a experiência aos pouquinhos, né? Indo ao pouco na sensibilidade. É, Da sensibilidade dos outros. me lembro no comecinho, assim, quando começava, eu era muito mais técnico, assim, eu tinha certa afinidade com a máquina, né, Aham. computador e tal, né, que na época era raro, né, mas quando era adolescente tinha um computador na minha casa, porque meu pai era programador, então ele ganhou um computador da empresa, Ah, então. tá. Era bem mais fácil, né? Então tinha uma certa intimidade, porque editoras na época, que ela era linear, eles olhavam aquilo e
Mas na época, assim, eu gostava mais da parte técnica, assim. Né? Entendi. E, assim, eu comecei, o diretor ao lado, não, pega essa cena aqui, entra daqui e sai daqui. Tá, mas Aí, hoje tu já tem uma sensibilidade, sim, sim, tu já é. pega um. Porque assim, tipo, eu gosto de começar a montar filme, pra mim, filme tem que começar no plano aberto. Porque se não começar no plano aberto, a gente não identifica onde está, Aham. né? Então, eu odeio começar filme no plano fechado. Já tem diretores que dizem, ah, chega, não, começa no plano fechado. Eu disse, cara, mas se a gente começar no plano fechado, a gente não ambienta. Então, se você não ambienta, pra mim, não diz. Ele pode se passar em qualquer. É, cada caso é um caso, Então, assim, né? Sim, também sou muito disso, mas também às vezes é legal começar no plano fechado para dar aquele suspensezinho, né, pro espectador, né? Tipo, ô, peraí, o que que é isso aqui? Começou com um plano com um copo fechado. Copo fechado? Interessante. Qual será a história, assim, né? tá, Então, começar com planos fechados, cria uma certa expectativa, assim, né? um certo suspense. Depois a gente pode ir para aberto para mostrar, então esse copo está aqui, está acontecendo isso, isso, isso. Mas cada caso é um caso. Às vezes a gente vai experimentando e é muito isso, assim, né? A gente tem que ver o material, como Sim. assistir, começar a ter as ideias. Às vezes depende muito do diretor também, né? Às vezes o diretor sente, seja publicidade ou cinema, o diretor tem uma ideia muito clara do que ele quer. É, Então, sim. assim, eu quero uma coisa assim, 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 Isso que eu assado. ia lhe perguntar Quero começar com esse plano aqui. Eu falo, ok. Então, é, não precisa nem pensar tem sobre isso. liberdade para montar quando tem que montar tipo um filme com algum diretor. Tem essa liberdade ou vem muito um foco do diretor para montar tipo uma linha reta? Ou quando você monta um trabalho, hoje em dia tem mais uma liberdade por ser, ai não, é o Helg que vai montar, ai, não, peraí, deixa o Helg montar o filme pra gente ver como é que tá. Depende muito do diretor, assim. Por exemplo, o Halder, assim, eu sempre monto primeiro, Ah, é? faço a minha montagem, e normalmente com ele ele vai filmando, e eu vou montando, assim. Ele gosta de acompanhar Ah, o entendi. que está sendo feito, assim. Inclusive um filme lá, o Shaolin Sertão, eu fui junto com a equipe para Quixadá, montei minha ilha no quarto hotel. Ah, O que precisava, assim, parece que muitas produtoras, a Globo queria ver muito, tinha, entendi. uma prévia, assim, Sim, logo no comecinho, para ver se estava dando tudo certo e tal, um projeto que eles estavam investindo, eles estavam, acho que, um pouco inseguros, assim. entendi. O Halder também queria, ele gosta de ver todo dia se Se tudo tá tá vendo o que montado tá legal, montando. se tá dando certo, assim, então, assim, ele vai filmando e eu vou montando, ele vai vendo, não, tá legal isso aqui. Depois, quando termina a filmagem, muitas vezes o primeiro corte já está quase feito. Aí a gente senta para afinar. Entendi. Então, às vezes ele tem ideia, não, essa cena aqui, eu queria começar com esse plano aqui. Aí a gente vai moldando assim, né? Ah, tá. Você participa de qualitativas para montar um filme, Helg? Coisa do tipo? Porque tem gente que faz qualitativa assim, monta o filme e manda para um cinema para exibir um look bruto. Já participou de alguma coisa assim, desse estilo? Não, Não, né? de eu participar de qualitativa. Não, de mandar seu filme e avaliar a qualitativa para saber se o filme é bem receptivo para o público e o público responder um questionário. Que existe, tipo, acho que foi de Pernas pro Ar. O diretor, que eu esqueci o nome, ele montou o filme, ele veio dos Estados Unidos, saiu daqui, foi tipo Raul, saiu daqui, foi trabalhar nos Estados Unidos e tal, fez cinema, voltou para cá, queria fazer cinema investigativo. Não deu certo, ele fez uma comédia e levou as pessoas para assistir de pernas pro ar. Aí ele, como lá se faz muita qualitativa, ele resolveu fazer uma qualitativa aqui no Brasil e o pessoal respondeu e tal e tal. Ele remontou o filme de acordo com o questionário e o filme foi um sucesso. Aham. Por isso que eu te pergunto assim, se algum dos filmes que você já montou já participou de alguma coisa aqui, Ah, teve um filme que ou geralmente é o trabalhei. corte mesmo, que tá, o teu corte junto com o diretor, que é o que está valendo pro projeto. Teve um filme que eu trabalhei. Na verdade, eu fiz o show, eu peguei ele montado, foi em São Paulo. Como era o nome do filme? Era com o Leandro Hassum e aquela. Até que a sorte nos separe? Não me lembro o nome. Ele começou o nome de trabalho era Coração de Leão, depois ele saiu com no outro nome, Então assim. não, então deve ser. Era uma refilmagem com a Juliana Paz também. Não, não, não A conheço. história de um médico que é bem pequenininho, assim, tipo quase um anão, assim. Tá.
que se apaixonou por uma mulher super bonita e tal. Mas assim, eu peguei o filme, ele tava quase pronta, o filme estava quase pronto, eu só precisava fazer alguns ajustes. Era justamente depois de uma qualitativa dessas. E aí eles fizeram um grupo em São Paulo, um grupo no Rio, veio com um relatório assim enorme. Não, o pessoal do Rio acha mais não sei o que, não sei o que. E o pessoal de São Paulo acha não sei o que. Aí a gente teve, eu junto com o diretor, que era Ale Machado, e a gente sentou e tentando ver assim fez alguns pequenos ajustes em algumas cenas, tentando adequar um pouquinho aos comentários que teve dessas qualitativas, mas não era nada muito, Excepcional. não, era não. No caso dos filmes do Halder, ele mesmo faz as suas qualitativas, assim, ele chama a galera para assistir, Aham. às vezes lá na ilha, às vezes na casa dele, às vezes Pelo jeito no bem estúdio de atrativo. som. Porque sempre é um sucesso assim. Mas ele, assim, ele sabe normalmente muito bem o que quer, assim, né? A gente não chegou a fazer grandes mudanças por conta de comentários do O Cine Hollywood 1, sim. A gente teve uns dois comentários de uma dessas exibições que a gente, Vamos vamos adaptar. vamos mudar de lado, essa parte aqui, ele acha que tem um Ah, Cacá legal. Diegues, mas mostrou para eles, não, ele falou que essa parte aí poderia ser mais impactante se fosse mais no comecinho. Então a gente veio lá onde pegar essa parte do filme para botar mais Aham. no começo do filme. E hoje em dia é bem mais fácil que você pega um bloco Ah, e é. só Agora bem mais. bem mais. E por falar nisso, a gente poder jogar blocos e tudo, te pergunto, software, tem algum que você tem preferência? Porque assim, eu Ah, já é. vi Agora sim. ministrando um curso numa produtora de Final Cut. Aham. Logo que eles investiram no Final Cut X, né, que era bem diferente, o áudio pode estar em cima e embaixo. E por muito tempo o Avid foi considerado o software referência para montagem de filme. Aham. Então, hoje em dia a gente tem o DaVinci Resolve, temos o Premiere. E aí, qual é o software preferido assim Ah, o do meu Rob? é o Final Cut. Ah, é? É. Por quê? Ah, eu acho ele bem, ele mais fácil, assim, o principal que eu gosto dele é que ele tira um pouco, ele não tem tracks, o timeline não tem Sim, tracks, só tem sim, aquele que ele chama de storyline sim. e o resto é tudo conectado, assim, não tem track, não tendo tracks, te dá uma liberdade ele livra atualmente da parte um pouco técnica, aí tu tem mais liberdade de concentrar no conteúdo. Porque você vai trimando, vai jogando coisa de lá, coisa para cá, não sei o quê, trimando aqui, diminuindo aqui, sem se preocupar, aí você está no track e tal. Porque quando tem, por exemplo, principalmente em cinema, né? Cinema e série, que tem muitos, normalmente costuma ter muitos tracks. De coisa de diálogo, por exemplo, os gravadores de som, normalmente tem um boom, que grava em geral, e cada ator tem o seu microfone. E ainda vem muitos gravadores gravam também os mix tracks, que são todos os tracks mixados em estéreo, né? Uhum. E você tem uma cena com 4 personagens, aí tem 4 câmeras para cada lapela, mais o boom, 5 tracks ali, mais os mix tracks. Então, às vezes tem 7 tracks. Isso no primeiro ia dar uma linha enorme. No Avid também. E aí quando você tem overlap desses 5, aí tu tem 7 mais 7, tem 14 tracks aí só de diálogo. É muita coisa. Aí você tem tracks para música, estéreo, né? 2 tracks ou mais. Quando é uma música invade outra, tem que ter 4 tracks de Aham. música. Efeitos de som, ó, tem mais uns, sei lá, 4, 6 tracks de efeitos. E na hora de editar ou trimar, tu tem que ligar os tracks. Tu tá o tempo todo que eu fiz, voltei a trabalhar com Avid agora no ano passado, montei aquela série que está agora no Netflix, o Cangaceiro do Futuro. Ah, sim. Montei 2 episódios, um episódio 2 e episódio 5 e um parte do episódio 3. Aí foi a primeira vez em muito tempo que eu voltei a usar Avid, assim. Sim. Que eu Você tinha tinha dificuldade, não? pouquinho, pouquinho. Mudou muito.
Assim, o Avid é igual, assim, o Avid é anos 90 total, assim. Eu, eu me, eu me senti assim, dirigindo, depois de se acostumar com um carro assim Um moderno, manual. o Hyundai, assim, que tem toda cheia de modernidade, me senti voltando a dirigir um Kombi, assim, dos anos 90. Entendi. Era muito anos 90, assim. Mas tudo bem, assim, é igual que estava. Tem alguns Sim, recursos novos, sim. assim, tem alguma Foi coisa para entregue cá. no que é proposto, né? É, isso que, assim, eu acho a filosofia antiga, assim, a gente já passou, assim. Já teve depois dele, teve o Final Cut, clássico, né? Final Cut 7 que eu cheguei a usar, montei uns 3 filmes nele, Eu Final gostava Cut dele. 7, eu gostava também. Ele Mas eu nunca fui muito apaixonado, assim, por algumas tinha. pessoas sentiram muito quando mudou do Final Cut 7 para o Final Cut 10. Me apaixonei mais pelo Final Cut 10, assim, para mim foi uma mudança que eu usei, assim, usava até o ano passado, para mim era o melhor software para eu montar realmente, como você está falando, a questão Ah, é muito rápido, assim, exato, você consegue entregar, e pelo é, fato da internet, hoje em dia, como você tem que gravar hoje e entregar amanhã, isso quando você trabalha na internet. Então ele é muito rápido e ele tem uma interface que funciona muito bem numa tela só. Eu acho o é, diferencial dele. funciona no telazão, mas eu que Tipo, o notebook, quando você usa no MacBook Pro, você consegue. Ele, para mim, ele se organiza melhor sim, numa tela só de um notebook do que um. não, com certeza. Né? Eu montei um filme agora quase todo, a primeira montagem, né? O outro filme do Halder também, chama Vermelho e Monet, que foi filmado em Portugal. Fui também para o set, na época eu estava na Islândia, aí eles foram para filmar em Portugal. Halder queria que eu fosse no set também. Aí eu, como estava meio voltando da Islândia para o Sim. Brasil, eu passei lá e fiquei acompanhando também. Foi uma experiência muito legal. Equipe toda portuguesa, quase toda, né? A diretoria era brasileira, diretor de fotografia, diretor de arte, Mas a parte técnica toda parte técnica toda portuguesa. Super legal, muito bacana, assim. Equipe tem competentíssima. diferença assim, ó. Aí montei o filme todo no meu laptop e funcionou super bem. Super bem. Filmado em quê? Mas eu gosto filmando em Alexa. Aham. Mas eu gosto de ter 2 monitores, assim, um monitor só para o browser e o Sim, outro. só para um. Mas é super fácil de ligar e desligar os painéis e tal, né, que estão sempre todos no mesmo lugar. Diferente do Premiere, né? O Premiere tem essa facilidade de você configura ele do jeito que você quiser, né? Aham. Tudo em aba, aqueles aba aqui, essa aba para cá, Final Cut mais. É mais concentrado, mas também você Mas ele dá uma funciona muito desligada bem, assim, mas tá para abrir e fechar, abre o browser, fecha o browser, tudo no atalho, também. assim, né? Tem o segundo monitor, tu abre e fecha com o atalho, eu acho super funcional, assim, eu adoro montar no Final Cut. Ah. É super rápido, assim, eu acho. Temos um fã de Final Cut Não, aqui. total, eu sou apaixonado por Final Cut. Para mim é o melhor programa de longe, assim. É, eu também. Tem deficiência, tem um monte de Sim, coisa que falta, né? Que óbvio. a Apple tá arrastando as pernas com os novos recursos, Sim. tipo Dupe Detection, eles reintroduziram só, acho que no ano passado, né? Enquanto os concorrentes já vêm introduzindo. Que na verdade o Dupe Detection na verdade era uma coisa que foi inventada pela Avid, né? Justamente por conta do filme. Porque quando você tem filme monta negativo, você tem tu filma, né? Faz a filmagem, faz o copião que eles chamam, né? Que é uma cópia do Uhum. negativo, faz a telecine e monta no Avid e depois sai um cut list, que eles chamam, né? O Sim. assemble list. E usa essa lista para remontar o Que negativo. teria mais ou menos o XML? Quase um XML. Sim, ok. É a lista do. Só que é mais simples, né? É mais parecido com EDL, né? A primeira Ah, tá. cena, Ok. cena tal, vai tudo com key code, que chama, né? Que é o código do negativo, que é a mesma coisa do timecode. E depois de montado o filme no Avid, se mandava essa lista para o laboratório, ele olhava a lista, pegava o negativo, cortava e montava o negativo conforme essa lista. Uhum. Só que você não pode ter frames duplicados, que eles não existem, né? Sim. Que o negativo é só aquela tripa. Se você quiser duplicar frame, tu até pode, mas aí tem que fazer outro copião daquele material. Esse envolve custo, né? Custa caro, né? Fazer essas coisas. Então,
Então, esse recurso de dupe detection era a maneira do Avid para te avisar, opa, essa parte já foi usada, não pode usar. Uhum. Aí, aí quando a Apple fez o Final Cut 10 ou o X, eles meio que partiram do princípio de ninguém mais monta negativo, esse recurso não é mais necessário, assim. Então, eles Sim. deixaram de fora. Introduziram outro recurso que eu acho muito mais interessante, que é chamado Use Ranges. Ele te mostra no browser, antes de você colocar no timeline, ele te mostra com a cor laranja, né, ali embaixo, as partes que foram usadas. Esse recurso eu não conhecia, não. Ah, é bom, depois eu mostro. E Tá. aí você já vê no browser, lá naquela tripa de... Sim. Tu já vê, tu tem que habilitar no menu. Fica lá no Aham. menu View, acho que é Show Use Ranges. Aí ele te mostra lá o trecho que você já usou no timeline que está ali. É Ah, muito mais eficiente do que jogar no timeline e ver, não, já foi usado aqui. ok. Mas ainda assim é um recurso bom ter, um dupe detection no timeline. Quando você está trimando o material, você. Não, ele te avisa, isso já foi usado. Então ele foi finalmente reintroduzido. Que é assim, uma coisa interessante que a Apple fez, que muita gente reclama, que falta muitos recursos. Tipo, ele não exporta OMF Sim, sim, e nem EDL, assim. Então ele deixou. Então a filosofia deles que eles fizeram foi meio fazer um programa que servisse a 95% dos usuários e os outros 5% seriam preenchidos por terceirizados através de XML. sim. E isso permitiu, por exemplo, que tem por exemplo, para fazer cinema, tem 3 programas essenciais assim que eu uso. Um é dois para começar o processo e depois o principal é para mandar o ProSom, que é o final, como ele não exporta OMF nem AAF, o Uhum. OMF na verdade é um formato obsoleto, né? Apesar de muita gente ainda usar. Todo mundo ainda pede o OMF, né? Virou meio sinônimo assim de pistas, o formato com todas as pistas abertas, mas Você mandar os externs separadinho normal, então a pessoa consegue montar. é, É só a mas assim, facilidade de importar, no caso, né? o formato em si é considerado obsoleto, Sim, sim. porque ele tem um limite de 2 GB por arquivo. Então você tem o Ah, comercial não faz, já tô comercial não doido pra faz. saber se... Não, no comercial não faz diferença, mas se for É, longa, dependendo da quantidade de pistas que você tem, às sim. vezes não é, às vezes excede, né? Passa 2 gigas e não vai pra frente. Não vai. Então tem que mandar primeiro os tracks de 1 a 18, depois do 19 a 40, sei lá. É, ok, entendi. Mas então tem um formato chamado AAF, Sim, que faz a mesma coisa, só que é mais moderno, assim. Então tem um programa chamado X2Pro, que permite pegar o XML do Final Cut e ele gera esse AAF, que pode ser aberto em Pro Tools para finalização do áudio. entendi. Então ele é essencial. E outros 2 programas que eu uso para preparar, que é muito bom para preparar a, cada diária de filmagem, como eu costumo montar em paralelo com a filmagem, tem um programa que é Sync and Link, que faz sincronização por timecode via batch. Tá, Ele sincroniza tudo de uma vez, se você for fazer dentro do programa é clipe por clipe. Tem que selecionar o vídeo, o áudio e mandar sincar. Só que isso demora demais. Então, exporta o XML, abre no Sync and Link e ele sinca tudo e cria multicam, se for o caso. tu nota muita diferença? Ah, porque assim, eu acho que. Eu não sei. Isso é uma pergunta de leigo. E tem muita diferença montar filme no Ceará e montar filme em São Paulo. Porque assim, eu acho que tu monta muito só aqui. Tô É, errado? não, Não. não, tá certo. Eu Então, mas em trabalho São mais aqui Paulo mesmo, é né? um negócio mais dividido, né? Tipo, tem uma pessoa, tem um assistente, o assistente realmente vai lá para importar a trilha, É, exportar um negócio e tal. Tem muita diferença? Tu acha muita diferença quando sai daqui para montar lá e como é que é? é, o último, é, a última coisa que fez uma produtora lá foi o Cangaceiro do Futuro. A gente era uma equipe de 4 montadores, que era uma agenda da Netflix é bem apertada, assim, né? Eles queriam todos os episódios meio prontos, não todos juntos, mas meio um atrás do outro, assim, né? Lançou o primeiro, já tem que estar o segundo pronto. Bem, antes de lançar, Não, tem antes de que dar lançar, tudo mas eu pronto, digo, mas você na hora de... manda o
É, terminou de assistir, é. não é isso? Então lá tinha dois assistentes que sincaram o material, que tem muito isso lá, assim, Usou o Final Cut? não, hábito. Aham. Ou era uma exigência da Da Netflix. Netflix. É, até tentei, assim, E hoje não é. é, Hoje não, já Isso dizia. que eu acho que a exigência deles era um pouco também para limitar o grupo de profissionais, para garantir que quem monta no Avid ele já tem um certo nível de experiência e tal, né? Que não é um software mais difícil, assim, né? Aham. Então, eu acho que é uma maneira deles de tentar garantir os montadores mais experientes, assim, né? Entendi. Mas tecnicamente, porque o hub deles no workflow era tudo Resolve, na verdade. Tudo era importado no Resolve, criados proxies. Aí eles geravam os MXF da Avid, que foi importado, aí os Entendi. assistentes importavam, sincavam e entregavam os bins, E tudo, garantir a melhor tudo colorização pronto. também, né? Oi? Garantir uma colorização. Sim, 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 sim. Enfim. Mas assim, sendo o Hub e o Resolve, teoricamente pode usar qualquer software, né? Sim. O Premiere conversa bem com o Resolve, o O Final Final Cut. Cut daria certo. Total. Mas enfim. Mas também garante que todos os montadores estão na mesma linha, né? Às vezes a gente trocava os projetos, né? Sim. É, Teve um episódio meu que outro montador, não, tava um problema pronto. lá, tinha uma cena lá que a Exato. galera não estava gostando. Um projeto home Aí office. eu, não, vamos mandar esse episódio pro Léo, ele vai dar uma olhadinha, vai ter a visão dele e tal, e eu recebi um episódio de um outro montador, dei uma minha revisão, assim, que às vezes a gente empaca em umas coisas, né? É. Tem uma cena assim que não tá legal, você tem que ser mais não sei o que, a gente tenta, vai, mexe um pouquinho, vai, ainda não tá, então às vezes é bom ter um outro olhar. E nesse aspecto foi muito interessante essa experiência de ter uma equipe de montadores assim, né? De ter olhares diferentes para cada cena, né? Sim. Aí a pessoa de voltou para mim, Quando a gente. depois, ele fez umas coisas legais, assim, eu gostei desse aqui, tem outras Pronto. coisas que eu não gostei, eu voltei do jeito que eu tinha feito. Não, do jeito que eu tinha feito é legal, mas assim, aqui ficou É. boa, assim, Não, mas legal, um jeito boa sacada, melhor. assim, eu não tinha É. pensado nisso de usar esse plano aqui, então foi bem Sim. interessante. É, assim, quando a gente monta filme, pelo menos aqui em Fortaleza, pela dificuldade, não é técnica, pelo prazo de entrega, né, que geralmente a gente grava num dia, tem que montar no outro e já está na TV no terceiro dia. Publicidade, né? A publicidade ele é bem mais É, complicado. Então a gente tem poucas opções de plano, né? Então a montagem do filme ela segue uma coisa, querendo ou não, sem recurso de você sair montando e navegando numa onda que seria, não, eu vou seguir por essa linha porque ela vai dar um melhor resultado. Mas não, ela vem um plano aberto, um plano fechado, um detalhe, e acaba que o filme ele é bem mais rápido de ser montado. Mas quando você tem uma equipe grande de montadores e vários planos, então você pode olhar e ter olhares diferentes para essa montagem, né? sim, sim. Sim. Vou te perguntar agora uma coisa. A gente está num papo muito sério, mas eu quero saber algum episódio que a gente possa dizer cômico da situação que você já teve de montagem de alguma coisa? É, bem, uma das trabalhos que mais deu trabalho foi na campanha de 2018, do Camilo Santana. O diretor era super competente, a Márcia Tucunduva. Ela é paulista, mas mora é da Malagueta, uma das sócias da Malagueta Filmes em Salvador. Ela deu trabalho, assim, ela é muito dedicada, assim, ela é workaholic total, assim, chega super cedo e vai de tarde, e ela grava, e o Camilo na época era a primeira vez dele, assim, então ele era meio inseguro. Sim. E ela gravava muito, assim, ela chegava do estúdio com 15 takes, assim, e ela chegava assim com, deixa eu ver o take 2 assim, dois. Ela grava 15 porque ela vai logo no 15, Eu já né? experiência 10. Aí eu vou, vai, não, não sei, deixa eu ver o 7. Era incrível, porque ela lembrava, assim, das 7 foi assim, 2 foi assim, eu não sei. E para mim era tudo igual, assim, né? Aham. Deixa eu ver, 8, a gente vê 8, assim. E isso porque era noite, era 11 horas da noite, ela ligada, assim, era incrível.
E a gente, depois de trabalhar o dia todo... Você gosta de editar à noite? Editar à noite? Não, eu Eu odeio. odeio, né? Não, eu gosto não. Eu É, gosto eu mais de também. manhã, assim. Eu também E... hoje eu não tenho essa prática de editar à noite. Tá. Pra gente começar a finalizar, Helg, eu vou te fazer umas perguntas aqui e a gente responde de maneira direta. Melhor filme da vida? O que que eu assisti? Sim. O que eu fiz? Vamos começar por que você assistiu. Melhor filme que você viu. Cara, não sei, assim, não tem um que, assim, que eu... Ah, esse é o filme, assim... Não, tem um filme... Primeiro, é um. Primeiro, o Life of Brian, Monty Python. Eu adoro aquele Sim. filme, assim. Muito bom, eu gosto, eu gosto. É, tô. Que montei. Eu Melhor. gosto muito do Shaun do Sertão. Uhum. Foi uma experiência muito bacana, assim. Eu jurava que tu ia dizer sim em Hollywood. Porque não, é mais porque uma preferência minha, É, assim, eu gosto muito daquele filme. Ele remete muita coisa da gente, sim. né? Mas, Não, aquele não, o Cine Hollywood foi muito, muito especial também. Inclusive todo o processo, né? Porque teve o curta, né? sim, Teve o e curta que era o Artista contra o Cabo do Mal, que foi muito legal, foi muito divertido montar. Foi o primeiro filme que eu realmente montei com o Halder, foi lá no Companhia de Imagem, né? assim, é o ponto que foi feito lá, né? E É, depois de muito tempo, o longa, é. né? É verdade. E Acredito, né? foi, foi muito legal, foi um processo gostoso foi um filme gostoso de montar, o curta, né? O longa também, mas foi diferente. Aham. Aí, e o curta, na verdade, foi que deu a ideia do longa, e nem foi do Halder, né? Foi aquela jornalista que mora em Los Angeles, lá na Maria Baiana, que viu o filme, viu o curta, veio, nossa, é sensacional, cara, isso dá um longa. Isso que deu a ideia do Start, Halder. né? Ah, Aham. aí ele, a partir do comentário dela, que ele criou Vou deixar de fazer filme de ação todo. para fazer um filme regional e bem sucedido. É, e aí todo o processo dele de conseguir fazer o filme, eu acompanhei desde que ele sempre estava atrás de edital, né, por conseguir grana para Uhum. fazer. Inscreveu o filme no edital do governo, acho que ele inscreveu o filme umas 5 vezes, assim, até conseguir. Sério? Umas 2 vezes ele chegou no final, semifinal, assim, foi escolhido e não foi até o Não foi até final. o final. Ele reescreveu, mexeu no roteiro, mandou de novo no seguinte ano, foi até o final, não foi. Trabalhou mais no roteiro ainda, mandou de novo até finalmente ele conseguiu, assim. Então esse filme foi muito especial por conta disso. E também por ter o sucesso que foi, né? E que gerou todos aqueles outros, né? Então ele certamente foi especial, e foi uma coisa gostosa de fazer. Aham. Mas assim, o Chão de Sertão já foi uma coisa mais madura, assim, um roteiro mais Entendo. trabalhado, assim, né? Já tinha uma segurança maior de fazer É, a produção, né? o último filme que a gente fez também em Portugal, Vermelho e Monet, que ainda estreou nos Festival de Cinema em Recife, agora em Portugal também. Aham. Ainda não foi lançado, foi também uma experiência incrível. E lá ele tem outra pegada total, assim, já é um drama, Aham. filme mais longo, filme mais E artístico, até a assim. montagem vai ser totalmente É, diferente, né? não, totalmente. Já é uma montagem mais lenta, assim, né? Que é uma coisa que você adquiriu com o tempo, que é a Sim, sensibilidade, né? Que a sim, gente... sim. Aí foi muito legal também. Um dos melhores, eu acho, assim, que eu montei. Aham. Um filme que me marcou muito, assim, achei sensacional, mas eu não teria feito, não. Foi aquele Memento. Memento, o Sim, cara que sei, sei. Que é fica chamado de amnésia. beleza. Amnésia. É, É. achei aquele sensacional, assim, aquele meu, uau, que ideia incrível, né? Ele deve dar um trabalho da porra de monta. É, que não foi a intenção original, né? Eles pensaram na hora, assim, Oh, sério? e se a gente não fizesse ao contrário, né? Eu falei, uau, assim, fazer, achei incrível aquele. Isso depois de filmar deve dar um nó na cabeça do editor, falar, da porra. É, Ele deve ter pensado, como é que eu vou fazer isso aqui? acho que foi a ideia do editor até, né? É O sério? montador, acho que sim, deu aquela, Aquele esse, lapsozinho. que nem tem um filme também que eu gostei muito de montar, que foi com o Halder também, que é um documentário, na verdade, chama Loucos de Futebol.
Não sei se Sim, você sim, assistiu, teve não. não. E que o Halder também, além de ser apaixonado por cinema e por artes, né, ele pinta também, Ele é apaixonado por e isso. apaixonado por Fortaleza. E queria fazer um documentário sobre o torcedor, né? Aham. E a gente começou a montar, e eles fizeram, ele tinha grana, assim, pequena, pouquíssima, assim, né? E então ele podia, não tinha muita diária para filmar. Tinha que chamar a equipe e tal, e tinha umas 3 diárias. Então ele filmava um pouco no estádio, um pouco de jogo. E só que jogo fazendo assim, não tem muito material de cobertura. Então a imagem de jogo era pouquíssima. Então a gente tentava mostrar, começou a montar o documentário com a reação da plateia, com o jogo, não sei o quê. E que não tava, Rendendo, né? porque assim, se eu tivesse acesso ao material da TV do jogo, o jogo inteiro, aí beleza, aí teria sido fácil, mas não Não tinha, tinha só muito tinha aquilo, um sentido. câmera no campo, outro no ali. Sim. É difícil filmar jogo de futebol Aham. fazendo bem, aquelas cenas boas que a gente vê, que a TV Globo faz 20 câmeras e Exato, exato. tem material pra caramba para, mas ter 2 câmeras e não gravar o jogo inteiro, tentar pegar o gol, mas gol não pegou. É, não tava legal. Aí eu tive essa ideia de e se a gente tirar tudo que é o jogo, vamos mostrar só os torcedores. Tentar, assim, a gente pá, tiro aqui, tiro aqui, tentou contar a história da emoção do jogo só através dos torcedores. E funcionou super bem, ficou muito A legal. assinatura Helg Thor. É, aquele. Gostei. Não, eu gostei. Aquele é um dos filmes que assim mais. Que gostei, por conta dessa. Um pouquinho por conta dessa sacada, assim, de. Teve um outro momento do filme também que era. Não, agora ele queria focar nos palavrões das pessoas, não gritaria, assim, Aham. né? Então tem uma parte lá do filme que era só a galera. Reclamando. Xus, filho da puta, não sei o quê, tá. E também a gente tentava montar aquilo com as imagens do jogo, né? Porque não dava, que não tinha Não aquilo. dava liga, né? Então a gente tirou o jogo todinho, fez. Beleza. Helg, um prazer ter você aqui para abrir o Mas nosso foi Clube de meu. Fala e eu acho que a sua experiência conta demais para nós. Eu agradeço Legal. demais. Valeu, viu? Valeu, Eu obrigado. espero Prazer estar poder aqui. chamá-lo novamente em Ah, outro pode, projeto. pode chamar, pode chamar. Gente, muito obrigado. É nóis. Vamos que vamos. Se inscreve e dá um like. Muito obrigado.